o estágio da obra, como é que os investimentos e tudo mais. E desejar a todos um bom evento. Obrigado. A seguir, palavras do senhor Paulo Menezes de Figueiredo, presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Boa tarde a todos. Satisfação comparecer e participar de mais um congresso da EAMESP. Queria cumprimentar o amigo Emiliano, a vice-governadora do Estado do Paraná, a Cida Borghetti, o meu secretário de Transporte Metropolitano e os demais componentes da mesa. Dizer que um ambiente que está se transformando não só uma discussão de tecnologia, mas também como uma discussão de formas de implementação, de operação, busca de recursos para a expansão dos meios de transporte, mais especificamente metrôs e ferrovias. Seja operador público, seja operador privado, a nossa obrigação é sempre a mesma, a prestação de serviços aos nossos usuários, né? Isso, como disse os meus companheiros da Via 4, tanto Valença como o Harold, é reconhecido na cidade de São Paulo, o metrô é o melhor meio de transporte eleito pelos institutos de pesquisa, e não é de hoje, né? Mas não é o meio de transporte que nós gostaríamos de oferecer. A gente quer oferecer muito mais. Para isso, há um plano de expansão em desenvolvimento. É uma companhia que está investindo hoje mais de 2 bilhões de reais em média por ano. Eu acredito que é um volume expressivo para a atual situação econômica financeira do país. O suporte do governo do Estado é fundamental para isso. As instituições financeiras que participam do nosso plano de expansão, seja o BNDES, Banco Mundial, o BID, estão sempre dispostos a participar dessa expansão. E na prestação de serviço, o metrô de São Paulo, junto com os nossos companheiros privados, é tido como excelência dentro da cidade de São Paulo, pelos nossos usuários. Então, eu acho que o Congresso é muito interessante do ponto de vista de debate e de surgimento de novas ideias para que a expansão da mobilidade seja tema nacional, né? O problema de mobilidade não é só da cidade de São Paulo, de todas as capitais, de todas as regiões metropolitanas. Isso tem que ser enxergado como um objetivo nacional de poder fazer uma prestação de serviço ao usuário dentro dessas regiões. Queria desejar a todos uma boa semana, um bom congresso e muito obrigado pelo convite, Emiliano. Ouviremos a seguir palavras do senhor secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicioni. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o Emiliano, presidente da EAMESP, a Cida Borghetti, vice-governadora do Estado do Paraná, Paulo Menezes, presidente do metrô, José Antônio Fernandes Martins, que é presidente do CEMEFRE, o Paulo Magalhães, presidente da CPTM, o Joubert, nosso presidente lá da NP Trilhos, o Luiz Valença, que é presidente da CCR Metrô da Bahia, o Harold, presidente da Via 4, Antônio Geraldo Alves Brossá, diretor de Administração e Finanças da CBTU, Vicente Abate, presidente aqui da nossa ABFER, o Cláudio de Sena Frederico, nosso ex-secretário. Primeiro, presidente, pedindo licença, dizer que o governo de São Paulo está muito honrado aí com a presença da vice-governadora, honrado aí com a presença da equipe do Paraná, que está participando aqui do seminário, dizer que conte conosco, viu? Não só com a IAMESP, CPTM Metrô, tem um projeto muito bonito lá que vocês vão apresentar, a gente quer apoiar no que for preciso. Muito honrado aí com a presença de vocês. Zé Emiliano, agradecer você, parabenizar pela 22ª edição do seminário da IAMESP, já é uma tradição de um seminário técnico importante e, mais que técnico, hoje também de avaliação de projetos. E o tema, né,
investir, avançar com eficiência é muito propenso hoje, né? Hoje nós vivemos o que podemos falar da tempestade perfeita, né? O Brasil tem uma crise política sem tamanhos, né? Culminou aí com o impeachment da presidente. Nós temos uma crise econômica que já é uma depressão, 3 anos de PIB negativo, 10% de queda do PIB, o PIB deve encolher. Só o Estado de São Paulo, esse ano, nós vamos arrecadar 10 bilhões a menos do que o previsto. Então, é a crise das empresas construtoras, com a Lava Jato, enfim, crise bancária, né? Dificuldade que as empresas estão tendo para conseguir fiança, para conseguir garantias, para poder assinar seus contratos. Recentemente, demoramos aí 2, 3 meses para assinar um contrato de uma obra por conta das dificuldades que uma empresa estava enfrentando. Então, é uma crise perfeita. Temos os nossos sistemas, o sistema de São Paulo, por exemplo, em julho, nós tivemos 300 mil passageiros a menos no metrô e 300 mil passageiros a menos na CPTM. Uma queda de arrecadação aí, que em cada órgão de quase 20 milhões. Né? Então, mas nós não podemos desistir, né? Então, o seminário vem em muito boa hora. Dizer que, parafraseando aí as suas palavras, presidente, eu acho que seu discurso, o presidente do CIMEF, seu discurso, eu acho que as palavras são pertinentes, eu acho que nós precisamos aprovar grandes reformas, pelo menos as que estão na pauta lá esse ano, a PEC dos gastos, a renegociação da dívida dos estados, né? Muitos economistas eu vejo falando aí que estão dando colher de chá para os estados, mas eles não, infelizmente, brasileiro não tem história, né? Eu lembro que em 97, quando foi feita a renegociação da dívida, o Estado de São Paulo devia 46 bilhões. O Estado de São Paulo conseguiu privatizações da CESP, CPFL, Eletropaulo, passou para o governo federal um ativo ferroviário importante, a FEPASA, o Banespa. Então, nós conseguimos reduzir a dívida, passamos 9 bilhões, reduzimos para 37 bilhões. Pagamos 132 e devemos 250. Então, é impagável. Quer dizer, nós precisamos dessa renegociação da dívida, não é nenhum favor, não, né? Por muito tempo, os estados, as prefeituras, portanto, o povo, pagou muito mais taxa de juros do que muitos empresários no BNDES. Então, isso é muito justo e é necessário para que a gente possa não só continuar com as finanças em ordens, mas aumentar investimentos. E também dizer que essa questão do ajuste fiscal é importante, né? Acho que o mérito aí nos últimos 3 meses do governo Temer é que se diagnosticou o tamanho do buraco, que é grande, né? Muito grande. E que dizer que aqui na planície, lá no Planalto, se faz déficit, se faz novos títulos, papel moeda, aumenta-se juros, mas aqui na planície nós não podemos fazer isso, né? Então, aqui na planície, o Estado de São Paulo, por exemplo, em 2015, fez um comitê de gastos, lá no Palácio, coordenado pela Secretaria de Governo. Nós, em custeio, economizamos mais de 2 bilhões, e a CPTM é a empresa exemplo lá de corte de custos, redução de contratos. No metrô, estamos tendo aí a ousadia, a coragem, o presidente, de fazer um PDV, precisamos reduzir custos. Também, com isso, nós vamos estar aí, pessoas que já prestaram serviços por 30, 40 anos no metrô, nós vamos dar a oportunidade das pessoas terem uma nova vida, muito justo, muito correto aí da comunidade dos metroviários. Dizer que, apesar de tudo isso, São Paulo continua investindo. Temos aí 8 grandes obras, contei aqui de bate-pronto, são 50 novas estações, né, entre as 5 linhas de metrô, uma nova linha, uma extensão da CPTM, o VLT da MTU, 50 estações novas, 30 bilhões, só os investimentos nas obras. Ano passado nós investimos, apesar da crise, pagamos 4 bilhões e 900. Temos aí, estamos comprando 65 novos trens para a CPTM, que já começam a ser entregue para a população, aí, incentivando a indústria brasileira, né? 2 empresas que estão no Brasil, a CAF e a Hyundai,
Estamos modernizando os trens do metrô. Enfim, todo o nosso esforço e não esquecendo da iniciativa privada, né? São Paulo fez a primeira PPP do Brasil e a primeira PPP de metrô com a linha 4. Temos a primeira PPP integral no metrô, a linha 6, que está em risco agora por conta da dificuldade do BNDES em emprestar recursos para as empresas que ganharam a obra. Estou com a obra parada por conta disso. Estamos brigando, estamos parados, não, estamos brigando. Toda semana eu vou lá ao BNDES para saber o que nós podemos fazer para que eles possam fazer esse financiamento de longo prazo. É uma pena, uma obra que tem já 14 frentes, de 370 imóveis, temos 342 liberados e pagos, as apropriações, 20 áreas públicas liberadas. O Shield está, o primeiro Shield já está no Porto de São Sebastião. Isso é uma pena se a gente tiver que rescindir contrato e fazer uma nova licitação, uma perda de tempo, um desperdício de recursos. Estamos tentando provar isso para o governo federal, que é uma perda sem par se a gente tiver que fazer isso. E dizer que também temos aí novas concessões. Nós vamos lançar concessão da linha 5 com o monotrilho da 17, concessão do monotrilho da linha 15. Aprovamos uma MIP, uma manifestação de interesse privado no nosso comitê de PPPs, para que a CPTM, 2 linhas da CPTM, a gente quer autorizar a iniciativa privada a fazer os estudos para que a gente possa, quem sabe, concedê-las, né, fazer uma PPP com elas. Enfim, todo o nosso esforço para também contar com a iniciativa privada. E boa pergunta também, boa questão levantada, quem paga a conta, né? Muito se fala de subsídio no Brasil, de transporte, né? E, recentemente, nós temos lá um projeto de fazer uma agência de transporte de passageiros em São Paulo, e fomos lá, uma equipe nossa foi a STIF, na França, em Paris, para estudar lá, a agência francesa lá do centro de Paris, da região central de Paris. Nós temos aqui um subsídio em São Paulo, que, de acordo aqui com as minhas contas, de conta até que eu entendo pouco, nós temos um subsídio de 20% no sistema. Lá na França é de 40%. Então, somando todas as gratuidades que nós temos, e o subsídio da integração, que vem do bilhete único e do bilhete bom, nós temos 20%. Na França é 40%. Então, essa questão aí de subsídio para o transporte coletivo, nós temos que brigar, não pelo subsídio para ter as coisas de graça, mas que a gente possa estar fazendo um trabalho para, primeiro, que grandes obras metroviárias precisam de aporte público. Não é impossível. Você não constrói uma linha de metrô sem aporte público, não dá, a tarifa não paga, diferente de uma estrada, né? A estrada, muitas vezes, o movimento da estrada, o pedágio, uma receita que não existe, você viabilize a duplicação com a concessão, ou viabilize uma nova estrada com a concessão. O transporte público não. Aqui nós criamos uma nova linha, nós temos o conceito de rede. Não vai ter só passageiro novo, vai ter gente que já está na rede, que vai usar a linha e não vai pagar mais por isso. Então, é necessário ter esses aportes e que venha dos bancos públicos, ou que se crie garantias para que o setor privado possa investir, né? Os bancos privados, a China, que a gente tanto fala, mas só se fala, né? Até agora nós não conseguimos ver nada, né? Feliz hoje porque tem um novo marco aí das PPPs, concessões do governo federal. Espero que saiamos aí do discurso para a prática, né? Nós vemos muito discurso lá, pouca prática. Grandes projetos, me lembro lá dos aeroportos. Quando eu estava lá na logística, vamos reformar 200 aeroportos regionais, um negócio absolutamente desnecessário, sem tamanho. Fizeram 0. Eu prefiro aqui começar pequenininho e chegar num número razoável. Assim que a gente trabalha aqui em São Paulo. Começa pequeno, é melhor, porque esses grandes números, melhor é discutir projeto a projeto e que a gente possa ver isso realmente, resultados nesse novo marco. E, mais uma vez, agradecer, parabenizar o Emiliano pela iniciativa, a todos na mesa, e desejar a todos vocês um grande seminário, e no fechamento estaremos com vocês aqui fazer uma apresentação. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, encerrando os pronunciamentos, com a palavra a senhora vice-governadora do Estado do Paraná, Cida Borghetti. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar a iniciativa deste evento e cumprimentar o idealizador e coordenador, presidente da AMESP, o senhor Emiliano Stanislau Afonso Neto, que é o presidente, e todos os colaboradores, todos os seus colaboradores. O senhor Clodoaldo Pelicione, secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, bem como o senhor Paulo Menezes Figueiredo, presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, o senhor Paulo de Magalhães, presidente da CPTM, em nome dos quais eu quero cumprimentar toda a mesa que, gentilmente, foi citada pelo protocolo, para não ser aqui repetitiva, e cumprimentar pelos pronunciamentos. Acho que cada um aqui pôde explanar e colocar muito bem, né, a importância deste seminário. Quero, nesta oportunidade, agradecer a nossa equipe de governo, do governo Beto Richa, do qual eu represento como vice-governadora, na pessoa do secretário de Planejamento, senhor Silênio Pessoa Pereira Júnior, que eu gostaria que ficasse em pé, que é o secretário de Planejamento e coordenador geral para o Paraná, acompanhado do coordenador de projetos da Secretaria de Planejamento, o engenheiro Mauro Corbellini, bem como do senhor Murilo Noronha da Luz, que é engenheiro ferroviário e que tem nos acompanhado e assessorado neste tema, também da Secretaria de Planejamento, da doutora Lucília Felicidade Dias, que é a nossa assessora técnica da vice-governadoria. Cumprimentar os demais participantes do evento. Agradeço imensamente o honroso convite que nos foi feito pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô da cidade de São Paulo para participar da 22ª Semana de Tecnologia Metroviária. Este evento nos coloca em sintonia com o que há de mais moderno para o setor no mundo. Permite-nos apresentar para uma plateia qualificada os projetos paranaenses em desenvolvimento na área. A equipe que me acompanha, que vocês acabam de conhecer, da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Paraná, detalhará tecnicamente esses projetos que consideramos fundamentais para o presente e para o futuro da infraestrutura e logística do Estado. Na condição de vice-governadora do Estado do Paraná, do governo Beto Richa, e com muita honra, representante de uma população de mais de 11 milhões de habitantes, de um Estado em franca expansão econômica, quero falar de um sonho. Um sonho que vem sendo analisado em todas as suas vertentes. Um trem de passageiros, ligando as regiões metropolitanas de Maringá, Apucarana, Londrina, que carinhosamente eu chamo e já o batizamos de Trem Pé Vermelho, do qual eu sou a coordenadora, criado por decreto pelo governador. O nome foi dado pelos primeiros imigrantes italianos que lá chegaram e se depararam com uma terra escura, considerada uma das mais férteis do mundo, mas que tornava as solas dos pés realmente vermelhas. Essa ferrovia foi a base da ocupação da região na década de 40.
Em consonância ao projeto do Trem Pé Vermelho, está sendo desenvolvido o plano da Metrópole Paraná Norte, que eu também chamo, e acho que vai ficar, uma metrópole linear no futuro. Trata-se de um eixo de desenvolvimento regional, passando por 13 cidades, quase 120 quilômetros, englobando uma população de 1.600.000 habitantes, onde o principal transporte será o Trem Pé Vermelho. A região, que possui um PIB aproximado de 30 bilhões de reais, é formada por uma rede de cidades integradas, tanto física como politicamente, e vem atraindo brasileiros de todas as regiões do país em busca de emprego e qualidade de vida. Temos ali três importantes regiões metropolitanas, e quero aqui lembrar que, quando comecei a minha carreira política como deputada estadual, por 2 mandatos, depois deputada federal, mas, no meu primeiro mandato como deputada estadual, eu fui autora da lei que criou e regulamentou as regiões metropolitanas no Paraná. As regiões metropolitanas, portanto, compartilhando responsabilidades e executando as políticas públicas de interesse comum no transporte coletivo, saneamento, habitação, resíduos sólidos, entre outras. A região conta ainda com 2 aeroportos que recebem voos diariamente de uma ferrovia, transportando produtos até o Porto de Paranaguá. Lembrando que o aeroporto de Maringá é aeroporto internacional. O perfil da região conta ainda com 2 grandes universidades estaduais, a UEL, em Londrina, a UEM, em Maringá. E, no meio do caminho, em Jandaia do Sul, nós temos a Universidade